O Banco Central divulgou hoje o relatório de política monetária. E após a divulgação dos resultados, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, deu uma coletiva de imprensa. Havia uma grande expectativa após os ruídos gerados pelo comunicado do corte de juros e pela ata do Copom divulgada nesta semana. Galípolo admitiu que o excesso de explicações pode ter deixado o comunicado confuso, mas destacou que as opiniões divergentes acerca da condução da política monetária são naturais e que não é função da autoridade monetária produzir consenso entre o mercado. A gente conversa agora com Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos, para repercutir esse tema por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Héctor, vamos lá analisar um pouquinho dessa coletiva de Galípolo, o que ele disse, as explicações dadas enquanto ele respondia às perguntas dos jornalistas foram satisfatórias para entender o que a ata do Copom, o que o comunicado estava querendo dizer ao público? Nossa avaliação é que sim. O Banco Central trocou a mensagem e foi muito mais claro hoje ao verbalizar que eles estavam se referindo ao polêmico parágrafo com relação ao choque de oferta. Então, um Banco Central não deve reagir a um choque de oferta como é preconizado no livro-texto de teoria monetária. Isso significa que aquele parágrafo foi, no mínimo, mal escrito, né? Então, mas pelo menos tirou da mesa, ou, ao nosso ver, a possibilidade de que tenha ocorrido algum tipo de ingerência da autoridade monetária no que toca à condução da política monetária, uma eventual antecipação da rolagem do horizonte relevante. No final das contas, a gente está falando de um Banco Central que segue a sua política, seu regime de metas de inflação e que continuava, no caso da última reunião, mirando o quarto trimestre de 2027. Agora, na próxima reunião, passarão a olhar o primeiro trimestre de 2028. As condições melhoraram um pouquinho para o Banco Central e isso já está se refletindo nos ativos com o juro futuro, o DI, caindo aí alguns pontos. Bom, mas é admissível termos equívocos, como disse Galípolo, em uma ata do Copom, que é algo tão esperado pelo Brasil inteiro, pelos economistas, pelo mercado financeiro? Né, o grosseiro acabou ocorrendo no comunicado. A ata até veio um pouquinho mais palatável, né? Mas hoje que tudo ficou mais claro. O comunicado ele é uma publicação bem sintética e é suscetível a erros, né? O Banco Central é formado por seres humanos e infelizmente pode cometer alguns equívocos, né? Não é usual, né? Se você joga dentro do que já tinha sido escrito e tudo mais, você não comete tantos erros. Agora, a conjuntura atual, ela estava exigindo uma comunicação diferente, e isso fez com que tivesse algum equívoco, ou pelo menos um desentendimento. Bom, hoje na coletiva de imprensa, Gabriel Galípolo falou que a autoridade monetária não deve gerar consenso entre os investidores, entre os economistas. Como que vocês avaliam essa afirmação, Héctor? Eu também acho que houve um erro de comunicação do presidente, né? Eu acho que a autoridade monetária não precisa e muitas vezes não vai conseguir gerar esse consenso. Mas o ideal é que a comunicação seja tão bem feita que as pessoas acabem convergindo para onde a autoridade monetária está mirando. Isso faz com que a política monetária seja mais eficaz, né? É claro que a gente está falando de algo utópico, né? Porque cada um vai ter um entendimento sobre a conjuntura e aí sim vai fazer a sua projeção sobre a taxa que o Banco Central irá definir. Felizmente aqui na Ativa nós estávamos na ponta certa, né? Apostando que o Banco Central iria afrouxar esses juros continuamente e é aparentemente para onde se caminha a decisão do Banco Central, principalmente quando a gente passa a considerar esse petróleo que está caindo sistematicamente ao longo dessa semana. Bom, ainda hoje o Banco Central elevou a projeção de crescimento econômico de 2026 de 1,6% para 2%. É uma estimativa do relatório da política monetária. Era aguardado? Como que vocês avaliam também esses novos números?
Era guardado, sim. Nós já tínhamos 2% aqui na ativa e assim mantivemos. O Banco Central estava com 1,6, era um crescimento relativamente módico e nós estávamos assistindo diversas medidas sendo tomadas pelo governo federal, inclusive, para estimular a demanda. Tanto é que a principal revisão da projeção do Banco Central, ela veio de uma linha específica, a de consumo das famílias, que passaram a ter uma renegociação de dívida, passaram a ter uma maior liberação de recursos com o IR isento até 5 mil. Então, assim, um conjunto de medidas que entrou e veio mais forte do que o Banco Central esperava. Até mesmo novas medidas agora, que ainda não entraram em vigor, o Banco Central não incorporou e fez questão de apontar isso. Ou seja, se tivermos novas medidas sendo aprovadas lá no Congresso que entrem em vigor imediatamente, essa projeção de 2% tende a ser maior ainda. Já o Ministério da Fazenda prevê um pouquinho mais, né? Uma expansão de 2,3%. Esses números, um pouquinho, por mais que tenhamos, né, números, a gente for pegar a quantidade, é pouca, mas significa muito na prática. Essa diferença traz algum resultado, traz algum prognóstico? Uma diferença usual, né? A Fazenda geralmente é mais otimista com relação ao crescimento do que o Banco Central, que vai um pouquinho mais a reboque da conjuntura fiscal, uma vez que não é o tomador de decisão. De maneira análoga, a Fazenda ela vem a reboque da decisão dos juros, né? Que é a atribuição da autoridade monetária. Então, há esse encadeamento é normal, essa diferença, principalmente associada ao otimismo da Fazenda com relação ao crescimento. Eu quero trazer também aqui de volta para a gente conversar um pouco dessa reunião e da coletiva de imprensa que nós tivemos hoje mais cedo do presidente do BC, Gabriel Galípolo. Ele foi questionado sobre os próximos passos, o que nós podemos aguardar da Selic e dos novos comunicados e atas do Copom. Gabriel Galípolo disse que não faz parte, né, da função da política monetária do BC ficar dando esses tipos de informações. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente de encontrar uma taxa Selic, visto que as comunicações não dão muitos indícios agora? Então, eles deixaram tudo bem condicionado ao dado. Então, olha, as próximas decisões, elas serão tomadas mediante a divulgação dos dados e a conjuntura como ela estiver daqui 40 dias no caso, né? A preços de hoje, a gente já pode dizer que a decisão de quarta-feira passada está velha. Por quê? As condições internacionais estão bem melhores do que estavam à época da decisão do Copom na semana passada, por incrível que pareça. Para se ter uma ideia, a conjuntura que o Banco Central olhava era com um petróleo Brent cotado a $87 o barril, a gente tinha o câmbio num patamar ao redor de R$ 5 o dólar, né? Então, era uma condição bem distinta. Hoje, nós já temos o petróleo a 75, o câmbio andou um pouquinho, mas não o suficiente. Então, assim, repare, em uma semana nós já temos uma condição para continuidade desse afrouxamento na nossa perspectiva, evidentemente. A gente conversou com Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Meu caro, obrigado pela participação por aqui. Obrigado a vocês, foi um grande prazer, até a próxima. Até uma próxima.